Há alguém que é supremo sobre todos e sobre todas as coisas. Certamente que há. E o nome dele é Jesus Cristo. Deus conosco, Deus encarnado. É isto que a palavra de Deus nos diz, e em particular o livro de Hebreus fala sobre este tema, a supremacia de Cristo Jesus. Um verso-chave está na introdução do livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1:3 diz: o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Este é Jesus Cristo, simplesmente ele, inigualável, e a quem devemos buscar, e somente a ele. Ele é em verdade supremo, resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, mas desceu e realizou a purificação dos nossos pecados através da morte na cruz, mas voltou a sentar-se na glória, a glória de Deus. Vamos continuar sendo abençoados pela mensagem do livro de Hebreus. Estamos nos finalmente deste livro, que é uma carta, capítulo 13. Capítulo 13 é o nosso texto, nos versos 18 e 19. Hebreus 13, 18 e 19. Lê o verso 3 do capítulo 1, aí está a tese do livro de Hebreus, e depois ele discorre, sustenta toda a argumentação teológica sobre Jesus Cristo, a supremacia dele, e como o Cordeiro de Deus, que morreu a morte suficiente por nós. E no capítulo 13 ele vai a uma série de implicações e aplicações decorrentes da verdade de Jesus Cristo ser supremo. Se em verdade, através da purificação do pecado que ele fez por mim, eu o recebi, eu me converti, ele agora é supremo para mim sobre todas as coisas, há implicações práticas em minha vida. E nós vamos aos versos 18 e 19 do capítulo 13, há mais uma implicação. Ouça a palavra de Deus, receba a palavra de Deus, que ela edifique cada coração aqui nesta manhã. Diz assim: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Mais uma vez a palavra de Deus para a bênção do seu coração, esclarecimento da sua mente. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Sua grama está alta. Sua grama está alta. Foi uma expressão que se tornou comum, diz a história, na experiência missionária, lá no meio de um povo primitivo, na África, décadas atrás. Um missionário chegou ali para anunciar pela primeira vez àquelas pessoas o Evangelho de Jesus Cristo, o amor de Deus em Cristo. Muitos se converteram. Este povo organizado ali numa pequena vila circular com as suas cabanas de um quarto só, onde cada família habitava em uma. E então, havendo a conversão, formou-se uma pequena igreja ali. E eles foram instruídos, discipulados pelo missionário, que deveriam também aprender a orar e praticar a oração em suas vidas. Mas onde orar a oração individual, havia oração coletiva como igreja quando se encontravam, mas para devoção pessoal, onde ali no meio da tribo não dá uma agitaçãozinha constante, na casa ou cabana também não, um quarto só para a família toda, também sempre um movimento ali. Então eles aprenderam a ir buscar no meio da floresta que cercava a aldeia, a clareira da aldeia,
E cada um encontrou um ponto lá distante, no meio das árvores, onde parava para fazer o seu momento devocional de oração. E como iam todo dia, cada um para o seu canto no meio da floresta, formou-se uma picadinha, uma trilha, no meio do matinho ali, da grama, para chegar ao seu ponto de oração. Mas, de vez em quando, um começava a ignorar, a não realizar o seu momento de oração. E isso se tornava visível, sabe como? A grama começava a crescer no caminho que levava ao seu ponto de encontro com Deus pessoalmente. Aí então havia cobrança e exortação. A grama está alta no seu caminho. Meu irmão, minha irmã, a grama está alta no seu caminho, como é que está lá? Está bem pisado aquele caminho para a sua prática de oração ou não? Orar é algo próprio da fé cristã, da fé bíblica. Falar com Deus, isto no cristianismo, na fé cristã, o Deus que se revelou na história, não os que nós criamos, mas que se revelou na história e encontramos na palavra de Deus, é um Deus que nos ensina a orar e a quem podemos orar. Por quê? Porque é um Deus que fala e é um Deus que ouve. É um Deus que fala e que ouve. E mais, é um Deus que nos convida a falar com Ele. Particularmente, Ele nos falou, diz o livro de Hebreus, no primeiro capítulo, nesses tempos, através de Jesus Cristo. E continua a nos falar, e Ele quer também nos ouvir como seus filhos em Cristo Jesus. Nos convida a falar com Ele, porque Ele pode nos ouvir e nos ouve. Então é algo especial, próprio da fé cristã. É preciso que o cristão entenda isso muito bem nos nossos dias, porque esse negócio de oração, meditação está em alta. E o que o mundo está falando não tem nada a ver com a oração própria da fé cristã. Particularmente a meditação. É uma influência budista, do pensamento asiático oriental, que crê no monismo, isto é, que a realidade é tudo na sua versão religiosa, é o panteísmo que diz tudo é Deus, Deus é tudo, ou na visão filosófica, que é o budismo puro, não é um Deus que é tudo, mas uma massa filosófica, metafísica que é o todo. A meditação é um processo de você se reintegrar esse todo e você, como individualidade, desaparecer. Esse é o grande caminho e a busca, inclusive, através de vidas reencarnadas nesse processo. E a meditação, então, é este processo de se reencarnar com essa massa, com esse todo aí. A fé cristã não tem nada a ver com isso, orar, é a comunicação com Deus, da nossa individualidade, que Ele criou e que diz a palavra de Deus que é eterna. Ele nos criou para a eternidade. Então, sempre haveremos de falar com Ele. Podemos abrir o nosso coração na presença dEle. Parar num canto quieto e falar com Deus é algo que faz todo sentido e faz bem a mim, porque eu sei que Deus me ouve. E a mensagem aqui de Hebreus, nesses versos 18, 19, do capítulo 13, é esta que a oração é devida. A oração é devida na vida do crente. Quando lemos esses dois versos, nós vemos o autor e a palavra de Deus nos falando de que há um valor na oração. A oração tem um valor, uma importância, por isso que ele vai à oração ao escrever aqui. E mais, fica muito claro que o autor então entende que através da oração nós praticamos uma dependência constante de Deus. Não uma dependência momentânea, mas constante através da prática da oração. É importante que a oração que é devida seja sempre uma prática constante. Eu lembro uma vez do garoto que não se comportava na sua casa, onde algumas visitas estavam presentes, e o pai resolveu então intervir porque não tinha jeito. Foi e agarrou o menino, jogou no seu ombro e partiu para os quartos do fundo. E o garoto então, ao ver a sua situação, olhando pelo ombro, por cima do ombro do pai, gritou para os visitantes: orem por mim. Parece muito crente, por aí. Aquela oração que surge, porque o momento apertou.
E agora Deus, para mim, é como a ambulância, é como o carro do bombeiro, que eu quero, mas longe de mim, e que eu possa chamar no dia que me interessar e que a coisa apertar. Deus é isto, é um bombeiro para mim. Entendendo a fé cristã, Filho de Deus, que pela sua morte nos dá a oportunidade de sermos filhos de Deus também nele. E então Deus é Pai. E nós queremos estar com Ele constantemente. A oração, esta constante dependência. A oração para mim é um mistério, quero dizer para vocês, eu não entendo tudo sobre oração. Sim, entendo muita coisa que a palavra de Deus fala, mas dizer para vocês que eu entendo tudo, não. Eu entendo sim, por exemplo, que Deus me convida a me relacionar com Ele. Eu entendo que Deus trabalha através da oração. Eu entendo que Deus, inclusive, me convida a participar da obra dEle através da oração, mas não entendo como é que Deus opera. Vejo muitas vezes orações, por exemplo, que falamos de respondidas, mas vejo muitas orações não respondidas. Vejo Deus continuando a agir. De alguma forma, nesse mistério, vamos nos relacionando com Deus e Deus vai fazendo a sua obra. É preciso orar. O apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, na palavra de Deus, no verso 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus Cristo, lá no Getsêmani, ali, a poucos instantes da sua prisão, ele chama 3 discípulos para orarem com ele, e ele vai dizer a eles o que? Em Mateus 26, 41, vigiai e orai, vigiai e orai. Prática que deve estar na minha vida e na sua, falar com Deus. O hino antigo expressa bem este pensamento de Jesus Cristo, vigiai e orai. O hino antigo diz o que? Bem de manhã, enquanto o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Que convite maravilhoso. O pensador C.S. Lewis diz que de manhã, quando os pensamentos de nossos desejos e esperanças correm em nossa mente como animais selvagens, o que nós temos que fazer, a primeira tarefa, diz ele, é encurralar todos esses animais num canto, para ouvirmos aquela voz superior a todos eles, aquela voz sublime e maravilhosa, que há de nortear, me direcionar através do dia, das minhas tarefas, dos meus anseios. Oração. A oração é devida. É devido você orar, meu irmão, minha irmã. Você que não está em Cristo ainda está aqui nesta manhã. A graça de Deus ainda lhe convida. A oportunidade, a porta ainda está aberta. Venha a Cristo também, confessando a morte dele na cruz por você, reconhecendo que é pecador, é devedor, clamando pelo perdão gratuito que Cristo conquistou, e entregue sua vida a Ele. Ele vai começar uma nova vida e você vai andar com Ele também, inclusive em oração. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles para quem Cristo é supremo, é devido orar. Então é devido a você, meu irmão, minha irmã, orar. O texto diz: orem por nós. Orem por nós. Devemos orar de muitas formas, mas não nos esqueçamos que aqui há esta oração focada na intercessão. É devido você orar sendo um intercessor. Diz aqui, orem por nós. Nas nossas orações, nós oramos por nós mesmos. E devemos também orar, é devido a esta oração também. Mas aqui o convite, a oração da intercessão, orar pelo outro. O autor diz, orem por nós. E esse nós aí é algo que os intérpretes trabalham tentando entender se ele está usando um nós literário. Na verdade é o singular, orem por mim, ou realmente ele está pensando num grupo. Mas seja como for, é uma oração de intercessão, isto é, não orar apenas por mim, mas
pelos outros, pelos meus irmãos. É a atividade da comunhão em Cristo, mesmo quando separados deste ambiente, cada um de nós no seu canto. Devemos lembrar de orar pelos irmãos, pela comunhão em Cristo, aqueles que precisam da oração. A verdade é esta: todos nós carecemos da oração dos nossos irmãos. Eu disse que a oração para mim é um mistério. Eu não sei como é que Deus opera tudo isto, não consigo explicar tudo, mas eu sei que é ordenado que devemos orar uns pelos outros e que Deus está trabalhando e nós, através do orar, estamos participando do trabalho dele. Então, todos nós carecemos da oração dos nossos irmãos. E mais, todos nós devemos orar pelos nossos irmãos. Há uma reciprocidade na comunhão em Cristo, da intercessão, oramos uns pelos outros. E é interessante ver que o verbo aqui orar é um imperativo no presente, isto é, deve ser constante. Quando ele diz orem por nós, ele está dizendo o quê? Orem por mim uma vez, orem por mim duas vezes. Não, que isto entre na sua prática diária e orar por nós, orar por nós. As necessidades são diversas na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos. Precisamos lembrar de orar, sermos intercessores. É você um intercessor, meu irmão? É você uma intercessora, minha irmã? Você coloca lá, quando você passa pelo seu caminho, matando a grama todo dia, e vai orar. Você lembra dos seus irmãos, das necessidades? Há irmãos lutando espiritualmente contra a fraqueza, o esfriamento, o pecado. Há irmãos da enfermidade que precisam do ânimo do Senhor, a presença do Senhor. Há irmãos que estão enfrentando outros tipos de problema. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar por nós como igreja, que o Senhor nos fortaleça e o inimigo nunca tem espaço em nossa igreja. Enfim, é devido você orar como intercessor. Todo crente, todo discípulo de Cristo, discípula de Cristo, deve ser um intercessor, uma intercessora. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja de intercessores. Que realmente essa igreja seja regada pela oração de todos. Que diante de Deus levante sempre um clamor em cada coração, uns pelos outros aqui nessa igreja. Uma igreja de intercessores é uma igreja realmente de Cristo. Mas ele diz, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa. Mas é importante observar que esta versão que eu li aqui, estou lendo, coloca um ponto depois de orem por nós. Orem por nós, ponto. Estamos certos de que temos a consciência limpa. Mas no original realmente não há um ponto, pelo contrário. Há uma conjunção explicativa. Fica assim, orem por nós, pois estou certo, ou estamos certos, que temos a consciência limpa. Então, o pedido da intercessão é ligado a algo que está se passando ali, relacionado a ter a consciência limpa, a eles terem a consciência limpa. E ele vai reforçar isto dizendo, aliás, quando ele diz estou certo, na verdade a palavra é mais forte, estou convicto que nós temos a consciência limpa. E ele vai dizer, nós desejamos viver de maneira honrosa. E também aqui o verbo desejar é mais forte, nós nos esforçamos, estamos aplicados a viver de maneira honrosa. Algo está acontecendo com o autor. Ou até com o seu grupo, o seu time, se é o caso do plural que representar mais gente. Um time missionário, um time de líderes, ou ele sozinho. Algo mais está acontecendo aqui. Fala que ele tem a consciência limpa e que ele se esforça para viver de maneira honrosa. As cartas nas Escrituras Sagradas, elas não são algo que nasce no vácuo, mas de realidades e experiências muito reais, muito semelhantes às minhas e às suas. O que se passa? Nós conhecemos as dinâmicas humanas e os relacionamentos humanos e como eles são complicados, às vezes difíceis.
Por detrás aqui fica subentendida que o autor está recebendo alguns ataques. Ele está debaixo de alguma pressão. Orem por nós, pois estamos convictos, certos, de que temos a consciência limpa. Será que ele estava sendo difamado, fora ou dentro até do círculo dos crentes, das igrejas? Lembre-se que esta carta é escrita aos Hebreus. Por esse título, nós sabemos que foi escrita a judeus que se converteram à fé cristã. E nesses dias as igrejas eram pequenas, em geral, e se reuniam em casas, pequenos espaços. E esta carta então visa diversas igrejas em casas. Será que ele está sendo difamado? Por isso ele coloca essa palavra: orem por nós, pois temos convicção de que temos a consciência limpa. Ou será que as credenciais dele estão sendo questionadas? Quem é você para ficar liderando, para escrever estas cartas? Ou será que ele sabe que a exortação que ele envia nesta carta está sendo rejeitada? Como eu disse, as cartas das Escrituras, os livros, não nascem do vácuo, mas de realidades e experiências concretas. E nesta carta, ele tem uma palavra de explicação doutrinária profunda, mas visando a exortação, porque alguns estavam ali balançando entre o judaísmo e a fé cristã. Alguns pensando em retornar ao judaísmo. E por isso esta carta. E será que as exortações dele a eles estavam sendo rejeitadas? Surgiu ali um mal-estar. Ele está exortando a nós que estamos tomando certas posições. Há uma reação ruim. O que está acontecendo? Não sabemos exatamente, mas a verdade é que havia ali uma pressão. Meu irmão, minha irmã, precisamos lembrar dos visados. Aqui nós temos um líder, talvez mais de um até, debaixo de pressão e ataque. Há alguns de nós que são mais visados aos ataques. Todos nós somos. Mas alguns, pela posição que Deus dá ou coloca, sofrem mais, são mais vulneráveis. Líderes de ministério, por exemplo, são mais visados a certos ataques, a certas palavras difíceis, a certas colocações complicadas. O conselho da igreja, pastores e outras lideranças sempre são mais visados, talvez porque o diabo sabe que atacando pessoas chaves pode fazer um estrago maior na obra de Deus. Devemos orar. Orem por nós, pois estamos convictos que temos a consciência limpa. Devemos orar pelos visados. No caso de surgir algum questionamento em relação àqueles que estão em liderança, e também quando não é alguém em liderança, surgir um questionamento, orarmos para que Deus esclareça. Não há erro, a palavra não é correta que está sendo dita, que Deus esclareça para parar essa conversa. Precisamos orar por aqueles que estão visados, para que Deus os fortaleça, eles não incorram no erro, que eles tenham sempre a consciência limpa. Visados, lideranças são visadas, aqueles que estão fortes são visados. Não precisa interceder por ele, por ela, porque é muito forte. Não, meu irmão, você precisa interceder por ele, por este irmão forte, esse irmão forte na fé, porque é visado. Ore para que jamais eles venham cair no erro, que eles jamais venham ficar numa situação difícil, sendo questionados, sendo alvos de críticas, acusações, mas que aqueles que são colunas possam permanecer firmes e ir em frente. Esta é a preocupação e o pedido do autor aqui, e que cabe a nós também. É devido você orar como intercessor. Coloque-se como intercessor, lembrando dos visados.
há um inimigo que tem interesse em derrubar estes de uma forma em particular. Mas, quando nós lemos o verso 19, ele recomeça dizendo que recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. E o verbo recomendo também, na verdade, é um verbo mais forte, é apelo encarecidamente, que orem para que eu lhes seja restituído em breve, em breve. Há aí um distanciar entre o autor e os seus leitores. Não estão em comunhão por alguma razão. Há um afastamento aqui, um afastamento. E aí então se pondera, que tipo de afastamento é este? Que eu lhe seja restituído. Será que um movimento tal de mal-estar surgiu entre aquelas igrejas que havia uma rejeição dele? Então, ele tinha dificuldades para estar com eles? Talvez sim. Mas o mais provável, e que se entende, é que na verdade é algum impedimento de força maior e não relacional. Possivelmente a prisão, mas quando lemos mais à frente no verso 23, ele fala de Timóteo ser liberto da prisão, e fica claro que então ele não estava na prisão. Talvez doença. Talvez doença, uma enfermidade. Então não posso, estou em outra localidade, não estou podendo me locomover, viajar, chegar até vocês. Talvez uma situação surgiu, quem sabe de ordem política social, e o mover-se entre fronteiras está difícil, ou simplesmente a distância. Viagem naqueles dias não era tão simples como nos nossos, por alguma razão a distância impede. Enfim, ele está longe, está distante, e ele pede, ore. Há alguma coisa que torna difícil ele estar com eles. E ele quer ser restituído, isto é, ele quer estar de volta com eles, num relacionamento presencial. Havia comunicação de carta, como o livro de Hebreus que ele escreve. Mas isto não é pleno e suficiente na vida cristã. É preciso presencial. Então, que eu possa lhe ser restituídos. É devido você orar cuidando da comunhão. Veja como é importante para ele a questão da comunhão, estar com a igreja, estar com os irmãos. A fé cristã não é uma questão de um prédio onde nós vamos dizer, olha, nós vamos consagrar esse prédio, agora Deus está mais aqui do que lá fora, etc. Não, o prédio é apenas um instrumento, um auditório. A presença de Deus, o templo do Espírito Santo, diz as Escrituras, é o povo de Deus. Quando nos ajuntamos, e como é importante e necessário estarmos na comunhão. Aqui transparece isto do autor como algo importante para ele. Orem, recomendo, eu encarecidamente apelo que vocês orem para que eu possa voltar a estar com vocês, presencialmente. Há empecilhos comuns que nós experimentamos, nossos irmãos experimentam em relação a não poderem estar conosco. Os impedimentos de distância, como é o caso deste autor, possivelmente. Às vezes há o impedimento de saúde, aqueles que não podem estar conosco por causa de saúde, desejariam estar, querem estar, e o clamor deles é, orem por mim, para que eu lhes seja restituído. Posso estar novamente com vocês cultuando, comungando em Cristo. Às vezes o impedimento é simplesmente distância. Às vezes é idade. Irmãos, irmãs que não podem estar conosco mais por causa da idade. Chegou os dias difíceis de limitação. Então há esses impedimentos. Certamente o coração deles é um coração que deseja estar conosco, mas não pode. Devemos orar por eles. Empecilhos comuns a nós. O autor conhecia muito bem essa experiência, e nós devemos então olhar para a experiência dele de fé, quando diz, recomendo-lhes, encarecidamente peço, orem para que ele seja restituído, nós possamos estar
sempre nesta oração devida do cuidado com a comunhão. Cuidado com a comunhão. Mas há os empecilhos de derrotas. Alguns não estão conosco por esfriamento na fé. Devagarzinho foram permitindo esse esfriamento entrar na sua vida. Dificilmente entra de uma vez. Entra de uma vez. Começa primeiro não indo para o seu ponto de oração, não caminhar a trilha até o seu ponto de oração com frequência. Vai um dia, não vai no outro. A grama começa a crescer um pouquinho mais. Depois vai um dia sim, 2 não. Depois um dia sim, 1 semana não. O esfriamento da fé chega ao coração humano. E aí então há o distanciamento. Ou o pecado, que começa a atrair o coração. Ou então os chamados mal-entendidos que surgem dentro da comunhão. O relacionamento humano é complexo. E dentro da igreja também tem a sua complexidade, mas nós temos a base, a plataforma onde resolver essas complexidades, que se chama Cristo Jesus, e na iluminação da sua palavra. Isto é, se nós tivermos a humildade de ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, nós resolvemos os mal-entendidos, mas muitas vezes não se faz assim. E então, devido ao mal-entendido na comunhão, há este afastamento. Aí estão as razões porque precisamos orar pela comunhão, cuidando da comunhão em nossa oração. Peço a vocês encarecidamente que eu lhes seja restituído. Alguém precisando ser restituído ao nosso meio, por alguma dessas razões, temos orado por ele, somos intercessores, essa oração é devida em nós ou não? A oração é parte das nossas vidas, sim, tem que ser, com a igreja coletivamente. Nós temos nossos momentos e temos também que orar individualmente e nos tornarmos aqueles que oram não somente por nós mesmos, mas como intercessores. Oram, lembram daqueles que são visados para que Deus os sustente e também orando, cuidando da comunhão. É a nossa forma de zelar pela comunhão do Senhor. A verdade é essa, precisamos sempre nos renovar em oração e em comunhão, e renovando-nos na oração como intercessores, nós renovamos a comunhão. E nós renovamos a comunhão quando nós oramos uns pelos outros e por nós como igreja. Que o Senhor possa sempre nos renovar na oração, que seja sempre devido orar na vida de cada um de nós. Lembre-se, Jesus Cristo orou. Enquanto Deus, feito homem, Ele orou. Nos ensinou a orar. Que nós possamos ser esta igreja da oração. A igreja onde me casei, que era a igreja de origem da minha esposa, e onde também fui ordenado para o ministério pastoral, a igreja na cidade de Houston, no Texas, a igreja Batista Taluud. Quando fiz parte daquela igreja, havia ali uma sala de oração, uma igreja de um prédio, dependências muito grandes, aliás, talvez 3, 4 prédios grandes, e havia uma sala dedicada à oração. E o que acontecia ali é que naquela sala havia sempre alguém orando 24 horas por dia, 7 dias na semana. Conheci isto bem quando estive lá, mas estou afastado há muito tempo, e mais recentemente tenho tido pouco contato com eles. Muitos de vocês sabem que passei um momento difícil de saúde recentemente. Para minha surpresa, depois aí de 3 décadas, recebi um e-mail da sala de oração da Igreja Batista Taluud. Soubemos do seu plano de saúde e nós estamos orando por você. Eu creio que já nem exista mais, penso eu, uma sala física devido aos novos tempos. Possivelmente a sala é virtual. Cada hora uma pessoa entra como intercessor e possivelmente façam isso através da mídia, da internet. E ali cada um recebe os pedidos de oração e ora pela igreja, etc. Mas continua firme, continua firme.
Mas não recebi só deles, recebi de tantos aqui desta igreja, muitos outros que nem falaram comigo, mas certamente oraram. Não foi possível falar com todos também. Crianças disseram que oraram por mim. Na nossa igreja não temos esta sala de oração 24 horas, talvez um dia haveremos de ter. Mas temos muitos intercessores, que Deus nos conserve assim. Há tantos de nós precisando da oração uns dos outros, que possamos cuidar de nós mesmos e da nossa comunhão através da oração. Quando estávamos no nosso prédio antigo, anos atrás, lá no centro da cidade, nossa igreja bem menor, realizávamos muito a oração 24 horas. Escolhíamos, dado o tempo, conforme o desafio da igreja, e fazíamos 24 horas de oração. Durante a pandemia, fomos impedidos de nos encontrar em grupos assim. E muitos de vocês se lembram o que nós fizemos. Não podíamos encontrar em grandes grupos, nós podíamos encontrar em pequenos grupos. E nós tivemos aqui durante a pandemia a igreja viva, porque nós tínhamos 24 horas de oração, dia e noite. Irmãos, famílias vinham e se renovavam após hora, em oração. A oração é devida. Que Deus nos mantenha sempre um povo na oração. E fala com o Pai, que clama ao Pai, que é dependente do Pai, nunca dependente de nós mesmos. Orai sem cessar, vigiai e orai. Que o Senhor nos conserve bem perto do coração dEle, falando, dependendo dEle. Vamos orar.